Na verdade, não adianta acelerar só o metabolismo e deixar ele rápido temporariamente. Você tem que manter ele acelerado. E para isso precisa todo um processo. Nesse vídeo você vai aprender como que faz isso. Porque não é só emagrecer. Depois você tem que manter esse emagrecimento. E aí que o bicho pega. Porque manter o metabolismo acelerado e o corpo funcionando depois de você estar focado é o verdadeiro desafio. Mas aqui você vai aprender como é que faz isso de maneira muito mais fácil. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mandar um checklist prático no final de manutenção para você ficar sempre bem de shape e não ter mais problemas desse tipo. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro bloco, você vai ver os principais erros que você faz no metabolismo depois que você acaba o processo de emagrecimento. No segundo bloco, você vai ver os protocolos de manutenção que funcionam mesmo com a rotina corrida e se você não puder treinar todo dia. E terceiro bloco, você vai aprender a ajustar mais ou menos o que você tem que fazer para mudar o planejamento conforme o seu corpo for mudando no processo de manutenção. E no final, um checklist, é claro, para você se manter no shape o ano todo, seguindo essas dicas. Então fica até o final para ver. Bloco 1, então, os principais erros que as pessoas cometem quando acaba o emagrecimento. Então, o primeiro você já sabe, né? Que é a comilança. Voltar a comer tudo de uma vez. Galera, tudo que faz no corpo, nada pode ser de maneira agressiva, porque senão ele responde mal. Se você está comendo liberado e aí no dia seguinte você começa um zero carboidrato, o que vai acontecer? Mesmo que você não tenha muita experiência, você sabe que vai dar ruim, instintivamente. Por quê? Porque você estava acostumado a comer muito. E aí, do nada, você simplesmente para de comer. O corpo não vai gostar disso. E o corpo reage mal a esse tipo de coisa. Ele aumenta demais o estresse e entra no modo sobrevivência. Ou seja, como é que resolve isso? Reintroduza devagar. Vá comer, aumente as calorias, mas não tanto. E tente fazer pelo menos 80% da dieta ali, para você ir aumentando aos poucos as calorias. Segundo maior erro, parar de treinar pesado. Ah, agora que já estou mais livre na dieta, vou dar uma acalmada nos treinos, ficar de boa para viver, ser feliz e não sei o quê. Mas não é bem assim, galera. Por quê? Treino é uma parada que você tem que fazer consistente, todo dia. Pode ser que você não treine todo dia, mas você tem que ir nos dias que você se comprometeu a ir. Então, no mínimo, qual o legal? O importante é você treinar sério, ou seja, quando você for treinar, você tem que treinar pesado para evoluir. E aí, se você quiser treinar menos vezes, não vai ter problema, contanto que você organize o planejamento para isso. Terceira coisa, quando a pessoa mexe muito na dieta, tava lá em restrição, alta proteína, vegetais. E aí, quando vai na manutenção, larga a dieta, começa a comer muito pior do que antes. E quando você faz isso, você aumenta muito o apetite. E aí pode desencadear compulsão alimentar e ansiedade, insônia, várias coisas. Então você tem que ter muito cuidado com essa quantidade de proteína e fibras. Outra coisa também que é negligenciada é o consumo de água. Porque você fica focado na dieta, emagrecendo lá, bebendo água. Mas depois que larga, você não dá tanta atenção a isso. Então é muito importante você estar sempre se organizando ali para beber água cada vez mais. Pelo menos o mínimo ali. Quarto maior erro: você faz a dieta muito livre. Ou seja, você não pesa mais alimento. Você sabe mais ou menos quanto você está comendo. Só que você fica mais flexível. Então, conforme isso vai virando rotina, você vai perdendo o controle. E aí você não sabe mais quanto você está comendo. E isso pode vir a ser um problema também. Porque sem o controle, você fica à mercê do que você está com vontade. E às vezes você fez um emagrecimento muito intenso e você ficou com muita fome. Aí o seu normal passou a comer muito mais do que você deveria. Então acaba se prejudicando aí. Você tem que ter um controle, pesar os alimentos, saber o que está fazendo. E quinto, seu corpo dá sinais para tudo antes de acontecer. Ou seja, você está lá comendo bem e você percebe que está ficando inchado, está engordando, ganhando muito peso, muito rápido. Então você sabe que está comendo excessivamente ou está errando em alguma coisa. Treinando de menos, gastando de menos ou comendo demais. Então tem que ter muito cuidado. Se você não prestar atenção, ganhar 3 quilos na semana, você acha que isso é bom? Não vai ser bom, entendeu? Então preste atenção no que você está fazendo, para ir com calma. Então, se você acha que vai fazer 3 meses de emagrecimento, ficar seco e depois manter o resto da vida, você está muito enganado, porque você tem que desenvolver uma disciplina para conseguir manter o corpo. Mas você não precisa ficar focado, vidradão. Só precisa saber o que você está fazendo. Então, você não precisa ficar muito restrito, passando fome, estressado, nada disso.
É só ter controle das coisas para você conseguir resolver qualquer coisa que aparecer. Então vamos lá, bloco 2, protocolo de manutenção para não travar mais o metabolismo. A primeira coisa da manutenção é a dieta reversa. Tem que fazer logo após o emagrecimento. Ela é mais ou menos subir de 100, 200 calorias por semana ou 500 no começo se você for muito restrito. Então você vai fazendo isso por semana e vai evoluindo, regulando a fome, ansiedade, ganhando massa, perdendo mais gordura. E aí tem toda uma estratégia, uma organização. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma série que eu falo 4 episódios completos da dieta reversa. Dá uma olhada lá depois para saber como é que se faz tudo isso. Tem tudo explicando detalhado, passo a passo. Se está gostando do vídeo, já se inscreve no canal e dá aquele like aí, porque vai ajudar muito eu a fazer cada vez mais vídeos como esse. Mas vamos lá. Segunda coisa, eu tenho que falar isso 1000 vezes em todos os episódios. Treino de força, baixa carga, pesado, treinar pesado, que vai fazer produzir mais hormônio, ficar com o metabolismo mais acelerado, queimar mais gordura. Tudo que você quer vai vir do treino pesado. Então, não importa qual tamanho você seja ou qual tamanho você quer ficar, treine pesado. E se você não quiser ficar muito grande, é só não usar hormônio, que você não vai ficar natural. Treinando pesado, natural, no máximo você fica com um corpo estético e bonito. Terceira dica, faça ciclo de carboidratos na manutenção. Você não precisa estar sempre aumentando certinho igual. Você pode ir alguns dias mais baixo e outros dias mais altos, não tem problema. Isso pode ser alguma coisa de propósito na sua rotina. Você vai dar uma saída, vai fazer alguma parada, e aí você pode jogar mais carboidrato ali e aí compensando no outro dia. Isso é muito bom para você equilibrar a vida social com o resultado. E também, se você achar que está ganhando peso muito rápido, mais de 2 quilos por semana, você pode voltar um pouco as calorias para perder um pouquinho de peso e depois voltar a subir de novo, para você não ganhar tão rápido quanto você gostaria. Isso é ótimo também para você manter a máxima qualidade possível. Quarta coisa, refeição livre estratégica. Pode ser besteira, pode ser limpo, mas contanto que você tenha algo controlado ali, para você não passar do ponto. Se passar muito ponto, é só gula, sabe? Não vai dar certo, isso aí vai só atrapalhar. E no final das contas, você vai só passar aquele prazer ali e vai ficar arrependido. Então, muito cuidado. Muito cuidado com a quantidade. E quinta coisa, monitoramento contínuo. Pô, tirar foto uma vez por semana, você olhar ali, ver o que está acontecendo, para traçar um pouquinho a estratégia. Isso você faz em qualquer coisa da vida, para ver o que você vai fazer na semana, no dia. É tipo um planejamento semanal ali. Aí você se olha, vê o que vai fazer e analisa de dieta, de treino, rotina, trabalho. Organiza a sua vida. E aí fica tudo muito mais fácil. Porque se você ficar pensando durante a semana o que você tem que fazer, você estressa o seu cérebro. E isso faz o quê? Um desgaste no sistema de recompensa. Isso faz o quê? Faz você querer comer besteira. Ou seja, te instiga a ter um alívio. E os alívios são o quê? Comida, entende? Como é que se faz esse monitoramento? Você olha no espelho, mede sua cintura, vê seu peso, tira foto. Tá ótimo. E se você não quiser ter trabalho disso tudo, a gente pode trabalhar junto, eu e você. Você só faz isso, manda para mim e eu organizo tudo que você precisa para você só seguir ter resultado. Toda dieta, treinamento, você vai deixar tudo comigo para eu montar e estruturar para você toda semana. E aí você tem muito mais resultados, estressando menos e pode focar nas suas coisas em paz. Então, se precisar, o link está na descrição. Então vamos para o terceiro bloco. Como é que você avalia de acordo com os sinais para você melhorar as coisas? Primeira coisa é você avaliar o sinal. Peso, foto, como é que tá o shape, o que você está melhorando ali. Se você está com sono, fome, disposto, libido. Tudo isso tem que estar melhorando depois do processo de emagrecimento. Durante o emagrecimento tende a piorar tudo por causa da restrição. Mas à medida que você vai comendo mais, você vai regenerando o metabolismo e ficando melhor. Então lembre-se de ter um dia fixo aí para você rever todo o planejamento, o que você vai fazer, estrutura e fala, ó, vou seguir isso e é isso. Aí fica muito mais fácil. Se o peso subir mais de 2 quilos na semana, você pode, se quiser, dar uma pausa nas calorias e esperar ele estabilizar. E aí só depois disso você sobe de novo. Não tem problema nenhum, porque tudo é no seu tempo. Você escolhe o tempo que você quer ir evoluindo e fazendo as coisas. Você pode fazer com mais calma e tendo mais resultado, não tem problema nenhum. Isso eu acho até melhor. E aí nisso você pode ou reduzir a caloria da dieta, ou manter, ou diminuir a refeição livre. Qualquer um desses três pode dar certo, dependendo do caso. Então, se o seu erro foi por causa de refeição livre, é mais jogo você diminuir a refeição livre. E se você não fez nenhuma refeição livre
e já subiu mais 2 quilos, aí você pode dar uma segurada na dieta, que é mais interessante. Pode acontecer de você aumentar a comida e o peso cair, porque você pode acelerar muito o metabolismo e aí você vai chegar em outra estagnação. E aí você tem que aumentar mais a caloria para poder subir mais o peso. E aí é outra consequência também. Junto com isso, você pode também acabar com o apetite, ficar zerado de apetite. Ou então, absurdamente com fome. Também é possível. Quando você entra no modo sobrevivência, essas duas coisas podem acontecer. Tem que ter muito cuidado. Então, se esse for o caso, você tem que subir as calorias. Senão, vai tá ferrado. Mas vamos lá. Se você perder força também e performance e rendimento treino, também é muito bom subir as calorias. Mesmo que seja um pouco mais no começo, você sobe na hora e depois você mantém. Aí você estabiliza o peso e depois vai subindo de novo, sem problema nenhum. Quinto, sempre estar atento à compulsão, ansiedade e vontade de comer. Pô, deu a vontade de comer doce. Fala, cara, por que eu tô com vontade de comer doce? Normalmente é uma falta de caloria, de alívio imediato do sistema de recompensa também. Ou seja, às vezes você precisa comer um negócio diferente da dieta, né? Que o sistema diz. Mas às vezes é uma falta de alívio mesmo. Você está se estressando demais e pode ser vários motivos. Mas nem sempre você se recupera só comendo um alimento que você deseja. Aumentando a proteína e os vegetais também resolve. Só que você não vai ficar com vontade de comer mais proteína. Então vamos lá, para manter acelerado o tempo inteiro e nunca mais estagnar. Checklist. Subir as calorias gradualmente, depois de que acabar o processo de emagrecimento. Manter o treino de força como base, pelo menos 3 vezes por semana, bem intenso, mais carga possível. Fazer ciclos de manutenção e déficit se precisar, abaixar as calorias, não tem problema. Incluir refeição livre estratégica, pode ser tanto limpa quanto suja, ou dia de alto carboidrato. Monitorar todos os sinais para você nunca passar despercebido as coisas e acabar ficando desleixado e perder o resultado. E sempre dar uma analisada e ajustar a dieta e o treino de acordo com o seu resultado. Se você aprender a fazer isso, você vai ficar bem o resto da vida. Porque você só precisa dar uma olhada uma vez por semana e decidir o que você vai fazer na semana seguinte. Isso é bem tranquilo. E é o que eu tento ensinar aqui para vocês. Se vocês forem pegando os meus vídeos, vocês vão aprendendo como é que se faz isso, de acordo com o entendimento que vocês têm do ambiente hormonal, da dieta e do treino. E não se esqueça, focar em sono, água, bastante água, ter um descanso bom para dormir profundamente, sempre fazer caminhadas durante o dia para você desestressar, ter algum tipo de lazer, que não seja droga nem bebida, porque isso atrasa muito a vida. Tente focar nos seus sonhos, no seu futuro. Então isso vai dar muito mais resultado. Embora, né, isso sirva para mim também. É uma coisa que eu tô tentando melhorar também. Ninguém é de ferro, né? Então vamos lá. Foca em descansar também, se você precisar, no final de semana. Que às vezes sua rotina é muito corrida. E se você continuar acelerado no final de semana, pode ser um problema a longo prazo. O estresse vai acumulando, isso vai causando inflamação crônica em você. Isso leva a obesidade e doenças também. Então, ó, se quiser um plano individual também, trabalhar junto comigo para a gente evoluir seu shape e resolver seu caso, o link está na descrição para acompanhamento. E fechamos aqui a série de 4 vídeos do metabolismo. Se você não viu as outras, vai lá ver, porque informação muito valiosa, várias estratégias e coisas boas para você ter na sua rotina e evoluir. E eu vou deixar no final aqui, ó, dieta restrita. Restrita não, reversa. Dieta reversa. Se você não viu ainda, vê esses 4 séries, porque é muito importante para você aprender como é que se faz ela. Lá eu falo muito mais detalhadamente. E aqui eu vou deixar o primeiro vídeo, caso você não tenha visto o resto. Se inscreve no canal aí. Até a próxima.